Meus irmãos, hoje eu perguntei ao pastor, quem que vai pregar hoje? Ele disse, você. Eu disse, vocês têm coragem? Que bom que ao pregar a gente tem certeza de que não somos nós. Eu sou tão grato ao Senhor pelo privilégio de poder escrever canções e de poder testemunhar sobre aquilo que Ele nos tem ensinado, e é isso que eu gostaria de fazer também nessa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de algo muito pessoal da minha vida, algo que o Senhor tem me ensinado e que ao longo desses anos tem sido uma fortaleza na minha vida. Eu dou graças a Deus porque Deus trabalha na nossa vida desde nenenzinho. Eu estou vendo, eu não sei o nome dela, mas está aí chupando a sua mamadeira, o seu suco, a sua água, eu não sei, mas ela está no colo de alguém que está cuidando. Ela ainda não sabe de nada, não é? Mas quando ela ainda não sabe de nada, já tem alguém que está cuidando dela. E ela é só um exemplo daquilo que Deus faz por nós. Eu não conheço a sua vida, mas quero que você saiba nessa noite, tem alguém muito especial que cuida de você. Você nem pode ver as suas mãos, mas Ele nos leva no colo. Eu era garoto ainda, ouvi batidas na porta do meu quarto, acordei. Naquela época eu tinha cabelo, então eu estava descabelado de manhã, e então abri a porta, era o papai. E o papai estava com os olhos de quem está passando por problemas. E eu disse, o que houve, pai? Ele disse, filho, papai perdeu a hora. E eu disse, puxa vida, pai, não deu tempo de fazer nada. Só corri lá na casinha velha que a gente tinha, peguei minha magrela, era o nome da minha bicicleta. Peguei minha bicicleta, botei o pai na garupa e do jeito que eu estava, eu saí rumo à estação ferroviária, porque o trem ficava lá parado até as pessoas chegarem, e na hora certa ele saía. Papai estava atrasado, saímos e de longe eu já estava esperando, e no meu coração pensando, tomara que o trem ainda esteja lá. E quando nós chegamos perto, eu vi que o trem estava, apertei mais a força nas perninhas, e então papai saltou feito um louco do porta-embrulho da bicicleta, correu, comprou seu bilhete, passou pela aquela roleta de ferro, e agora ele sumiu por trás do trem, e eu não podia vê-lo mais. E eu ali fora daquela estação, atrás das grades, fiquei esperando um pouco, até que de repente, num daqueles vagões, eu vi uma mão num vidro de uma daquelas janelas e estava fazendo assim. Reconheci, apesar da distância, que era a mão do meu pai, e a sua mão era como estivesse dizendo, filhão, valeu, volta para casa, vai dormir ainda porque está escuro, e estava mesmo, era madrugada. Eu resolvi ficar mais um tempinho, porque eu pensei comigo, eu acho que quando esse trem sair da estação, quando o último vagão deixá-la, ela vai estar vazia, e então eu vou embora. Eu quero ter certeza que meu pai pegou o trem. Mas para minha surpresa absoluta, quando o último vagão agora velozmente deixou a estação, eu podia ver outros homens muito parecidos com meu pai, não fisionomicamente falando, mas parecidos por causa das circunstâncias. Eles também perderam a hora, eles também deram o seu jeito, eles também compraram o bilhete, eles também passaram na roleta, também sumiram atrás do trem, mas só que com uma grande diferença agora, o trem foi embora e eles não conseguiram ainda entrar. Eles estavam tristes, eu podia ver isso, eles estavam cabisbaixos e eles andavam tranquilamente. Eu fiquei muito triste com aquilo, e eu lembro que mesmo menino, mesmo garoto, voltei para casa pedalando a minha bicicleta, pensando naqueles homens. Há um texto nas Escrituras que nos faz pensar muito a respeito da situação das nossas vidas a partir dessa história aqui. É o texto de Lucas, é muito conhecido. Se você tiver a sua Bíblia, é de 22 a 30. E se você não tem, preste atenção, eu peço licença para ler na minha tradução esses versículos. Lucas 13, 22
a 30. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. E então direis: mas nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, mas há primeiros que serão últimos. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu quero enfatizar no relato desse texto o diálogo entre Jesus e esse homem que aqui é apresentado simplesmente como alguém. O nome dele não está aqui. Eu acho um pouco esquisito que esse nome desse homem não esteja aqui, especialmente porque foi uma conversa tão importante, uma conversa realmente de suma importância. Mas o verso 23 diz: alguém fez uma pergunta a Jesus. Então, eu fico pensando a respeito disso, porque o nome desse homem não está escrito aí, porque ele não está identificado, e eu acho que ele não tem o seu nome mencionado aqui nesse texto, porque ele nos representa a todos. Se aquele homem tivesse que ter um nome, seria Paulo, com certeza. Talvez fosse Janete, talvez fosse João, talvez fosse o seu nome, porque a pergunta que aquele homem fazia e tudo aquilo que estava acontecendo estavam dizendo claramente que ele me representava e representava você. Eu penso nisso exatamente por causa da pergunta que ele faz. Eu creio que ninguém será salvo se não fizer essa pergunta a Deus um dia. A pergunta dele está um pouco disfarçada. Eu queria que vocês percebessem isso. Ele pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Eu acho que no fundo, o que ele queria de fato perguntar é de: Senhor, eu estou salvo. Mas ele pergunta: Senhor, quantos serão salvos? Muita gente, Senhor? Pouca gente, Senhor? Senhor, são poucos os que são salvos? Eu creio que essa pergunta que ele faz me coloca lá, e o meu nome está lá. Mas eu tenho outra razão também para pensar assim. Eu penso que a resposta, do jeito que está na minha Bíblia aqui, ela faz uma diferença, porque o texto diz: e Jesus lhes respondeu. Mas é interessante, se alguém faz uma pergunta, o texto deveria dizer: e Jesus lhe respondeu. Mas está escrito: Jesus lhes respondeu. Por que Jesus lhes respondeu? Porque Jesus não respondeu só para ele. Jesus respondeu para todos aqueles que estavam nele. Compreendem? Jesus respondeu para todas as pessoas que não estavam ali, mas que também perguntam ou perguntariam, ou irão perguntar em algum dia a respeito da sua salvação. Então é por isso que nós precisamos pensar que a resposta que Jesus deu para ele, deu para aquelas pessoas ao redor ali, e deu também para cada um de nós hoje aqui nessa noite. Eu creio que as pessoas precisam de uma resposta sobre a salvação da sua alma, que só Jesus tem autoridade para dar. Muitas pessoas, como dizia minha mãe, metem o bedelho,
Muitas pessoas dão os seus palpites a respeito da salvação, a respeito da eternidade, mas só tem uma pessoa que tem autoridade para tratar desse assunto. Ele se chama Jesus Cristo. Não é? Então a resposta que Jesus dá e aquilo que aquele homem estava esperando e aquilo que todos os homens esperam, homem e mulher esperam, é uma resposta de Jesus que nos traga a luz desse túnel que parece infindo, dessa vida que não podemos pegar, parece imaginária. Há quem não creia na vida eterna, há quem não creia no céu, há quem não creia no inferno, porque parece algo tão intangível, não é? Mas Jesus é o único que nos tem autoridade para dar essa resposta. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicado também. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Queridos, eu gosto de imaginar as coisas que acontecem na Bíblia. E eu fico pensando, será que aquele homem pôde entender essa resposta de Jesus de pronto? Eu acho que não. Porque que porta esse homem iria pensar? Quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ele pensou que fosse uma porta de Jerusalém? Ele pensou que fosse uma porta como a porta da casa dele? Ele pensou que fosse uma porta de chance, de um emprego, de um trabalho? Que porta estava na cabeça dele? Eu creio, meus irmãos e meus amigos, que da mesma forma, muitas pessoas ouvem a resposta de Jesus sobre a porta, mas não podem compreendê-la, não podem saber que porta é essa. Então, eu tenho que pensar que para uma pessoa ser salva, ela precisa sentir necessidade da salvação. Você pode pregar a vida inteira e alguém pode ouvir a sua pregação, mesmo que absolutamente correta e bíblica. Essa pessoa poderá ouvir a pregação a vida inteira e ainda assim não ser salva. Ela precisa sentir a necessidade. Você pode dar uma coisa muito gostosa para alguém. Nós tínhamos uma coisa que acontecia no nosso grupo, na banda, é que quando alguém oferecia alguma coisa que a pessoa não gostava, mesmo que fosse muito bom, ele dizia, quem goste. E ele estava dizendo, eu não. Não é verdade? Então, você precisa sentir a necessidade da salvação, como esse homem estava sentindo. Ele perguntou disfarçadamente, perguntou, mas era a sua necessidade, ele queria saber. Você quer saber sobre a salvação? Outra coisa é que é preciso saber mais sobre essa porta, não é? Ele talvez não entendesse de pronto. Jesus precisaria explicar para ele. Ele precisava compreender que aquela porta não era uma porta que ele podia pegar, não era uma porta que ele podia sequer imaginar. Ele tinha que conhecer essa porta de forma pessoal, e então Jesus lhe ensina. Então eu creio, meus irmãos, que essa mensagem inserida aqui nesse texto nos apresenta algumas observações sobre essa porta que eu quero dividir com vocês nessa oportunidade. A primeira delas é que essa porta é a única passagem para o reino de Deus. Não há qualquer outra possibilidade de alguém experimentar o reino de Deus, a não ser que passe por essa porta. O texto diz da resposta de Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ela é única. Talvez você possa dizer, pastor, eu sei disso, mas quantas pessoas não sabem? Quantas pessoas, por exemplo, acham que essa porta é a religiosidade? Quantas pessoas acorrem às igrejas porque sentem que a igreja é o lugar da salvação? Quantas pessoas julgam que a igreja é o lugar da santificação, que a igreja é um lugar tão especial, que se eu estiver ali quando Jesus voltar, eu estou garantido. Eu escutava isso algumas vezes. As mães às vezes brigavam com seus filhos, porque eles queriam ir ao cinema, e o filme não era bom. Então a mãe ficava preocupada, e ela dizia, mas meu filho, nos argumentos dela, ela dizia, mas meu filho, pense bem,
Você não acha que Jesus vai voltar a qualquer hora? E o menino dizia: sim, mamãe, eu tenho aprendido isso na escola dominical. Ele disse: e já pensou se Jesus volta e você está lá dentro do cinema? De outra forma, alguém dizia: se você estiver na igreja, você está garantido. Mas não é essa a resposta de Jesus. Não é. Talvez alguém possa gostar tanto da sua igreja, como corpo, né? Nós temos tido tanta alegria em compactuar com as igrejas. Essa comunhão, a gente chega, sabe, Diogo, a gente chega nos lugares e dá a mesma impressão que nós tivemos hoje aqui, dá a impressão que a gente já se conhece. Alguns a gente conhece e vice-versa, mas... E a gente já chega assim. Vocês não imaginam o que eu fiz hoje de manhã? Sabe onde eu fui tomar café hoje de manhã? Isso é fora da mensagem. Mas eu fui tomar café hoje de manhã, sabe onde? Eu fui num sítio. E a gente tirou o leite da vaca ali na hora. Quer dizer, a gente não, que eu fiquei olhando. Eu disse: vem aqui, é só fazer assim, fazer assim. Eu digo: rapaz, não leva o jeito não, deixa. Vai aí que eu dou uma força aqui de cima. E fiquei em cima ali olhando. Mas aí depois a gente tomou aquele café juntos ali, foi tão agradável, tão gostoso, não é? E eu fico feliz porque às vezes nós nos sentimos assim na igreja. Nós fazemos o junta-panelas, nós fazemos o happy hour não, como é que é o nome do acampamento? Hã? Pois é. Então, aí a gente vai, aquela alegria. Então a gente pensa assim, sinceramente, a gente pensa assim, esse é o lugar. Nós estamos garantidos. Parece que há uma cerca ao nosso redor aqui. E se o Senhor voltar e nós estivermos nesse curral, desculpa a expressão, se nós estivermos cercados assim, nós estaremos seguros. Talvez alguém diga: os meus pais, os meus avós, eles já eram de Cristo Jesus. Isso é coisa de família já. Eu já estou inserido nesse contexto há muito tempo. Você acha que Deus passará e não me levará? Talvez você possa pensar: se você me fizer alguma pergunta das Escrituras, eu responderei. Eu leio a Bíblia várias vezes por dia. Eu faço orações também. E nós temos argumentos que podem, de alguma forma, distorcer a resposta de Jesus e que mesmo dentro de boas intenções, a gente possa dizer: eu não precisaria dessa resposta de Jesus. Eu já tenho as minhas. Não é? Se eu andar direito diante do Senhor, às vezes você pergunta para alguém: quando você morrer, você tem certeza de que vai para o céu? Aí essa pergunta é um pouco difícil, mas a pessoa responde: eu estou fazendo todo o possível. Porque nós achamos que a porta pode ser o resultado do nosso trabalho, da nossa performance de santidade ou de vida. Então nós fazemos e Deus considera o que fazemos, e então Ele nos deixa entrar. Mas também não foi essa a resposta que Jesus deu para aquele homem. Jesus disse: você precisa passar pela porta. Não é por nenhuma porta, é pela porta, é por aquela porta, é por essa porta específica. Eu acho que ele ainda não entendia que porta era essa. Um homem pode se sentir merecedor de entrar no céu em algum momento, mas o seu merecimento é um equívoco. Não há quem conheça Deus, não há quem busque a Deus, não há alguém que possa ser tão santo, que possa receber de Deus em justiça o céu. Não pode de jeito nenhum, tem que passar pela porta. Deus não aceita suborno também, não é? A gente não pode jogar diante de Deus e nem cobrar de Deus alguma coisa que nos dê porque fazemos alguma coisa daqui para lá, não é? Eu não posso dizer: Senhor, me abençoa porque eu estou lhe dando uma oferta. Senhor, me abençoa porque eu dou aula na escola dominical. Senhor, o Senhor não pode deixar o ladrão entrar na minha casa porque eu sirvo ao Senhor.
Nós não podemos jogar assim com Deus, compreende? É um texto muito interessante, lá de Deuteronômio, no Velho Testamento, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso, Ele é terrível. Ele não faz acepção de pessoas. E aí, vírgula, e continua encerrando: e nem aceita subornos. Que interessante. Quando eu fazia provas, era mais ou menos do mesmo jeito que vocês fazem hoje, vocês mais novos. Sempre teve pouca vaga para muita gente, né? E era difícil, as provas sempre eram muito difíceis, mas acontecia um negócio que eu vou falar baixo para ninguém escutar aqui. É que eu não sei por que cargas d'água, mas tinha gente que estudava muito, gente que tinha talento, e de repente, quando vinha o resultado, tinha os nomes todos ali, mas o nome daquele indivíduo não estava. Mas a gente conhecia alguns nomes que estavam ali na aprovação, e a gente dizia: isso é impossível, esse camarada eu conheço, ele não poderia ter passado de jeito nenhum. Mas o nome dele estava escrito lá. Aí quando eu falava: mas como? E alguém disse: você já leu o sobrenome dele? Já leu o sobrenome dele? Aí eu disse: pois é, esse sobrenome faz toda a diferença, porque esse sobrenome comprou a vaga. Entendeu como é que é? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por isso que Jesus está conversando com esse homem, é por isso que Jesus está ensinando para ele, dizendo para ele: tem tudo isso ao redor, sabe? Mas você precisa passar pela porta. Na primeira observação, a gente viu que essa porta é a única passagem para o reino de Deus, não há outra. Na segunda observação, eu queria que vocês atentassem para pensar que essa porta é uma porta estreita. Ela não é uma porta larga. Isso significa que não se pode passar em quantidade de pessoas, não se pode passar em família, não se pode passar em grupos. Essa porta é estreita, só dá para passar um de cada vez. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, diz-nos as Escrituras. Essa porta é estreita, e é interessante que a gente lembra de um outro texto que fala sobre a porta, e diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque passa qualquer um e do jeito que quiser passar. Então a maioria certamente passará por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Não é fácil achar a porta, não é fácil. Eu e Nilma tivemos o prazer de viajar a outros países, e numa ida a Portugal, os irmãos lá, muito queridos, eles nos levaram a passear, e nós conhecemos muitas coisas, mas eu fiquei encantado quando a gente visitava os castelos, né? Os castelos, aquela coisa magnífica, e eu fiquei encantado com as portas, porque as portas, elas eram grossas, elas eram grandes, elas tinham fechaduras enormes, a chave, aquelas dobradiças, aquilo me encantou, e imediatamente eu pensei nesse texto da palavra de Deus. Eu digo: como um castelo, que é uma coisa meramente humana, né? Uma coisa física nossa aqui, como um castelo tem portas tão grandes, e o céu do Senhor tem uma porta tão estreita, né? Parece uma incoerência, não é verdade? Mas o Senhor tem essa passagem estreita, porque Ele trata com um indivíduo, Ele trata com cada um, e esse indivíduo precisa
precisa abrir mão de muitas coisas para passar por essa porta. Ele precisa estar muito magrinho de si mesmo. Ele precisa estar muito desapegado de si e das coisas que o envolvem. Ele precisa estar livre de tudo aquilo para ele passar por essa porta, tudo aquilo que vira um peso, uma mochila enorme, uma trouxa nas suas costas. Então, esse homem precisa se esvaziar, precisa ser esvaziado, não é? Há pessoas que ainda não compreenderam isso, mas aquele que diz não ter pecado nenhum, a Bíblia diz que esse chama a Deus de mentiroso. Então todos nós temos aquela coisa pesada nos nossos ombros, são os nossos pecados, são as nossas dificuldades, e o Senhor sabe disso, mas Ele disse: você só pode passar se você estiver esvaziado de tudo isso. Temos aí uma grande questão a ser resolvida para a salvação. Nós precisamos nos esvaziar de tudo, inclusive dos próprios trabalhos religiosos. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não pregamos? Em Teu nome nós expulsamos até demônios? Nós fizemos coisas incríveis em Teu nome, Senhor. Em Teu nome nós fizemos milagres. Nós chamamos a atenção do povo e toda a mídia nos conheceu. Mas o capítulo 24 continua dizendo, o verso 24, continua dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E quanta gente tem sido enganada por essa balela. Muitas vezes pessoas estão sendo enganadas. Eu queria chamar a sua atenção para um texto muito especial nesse sentido. Por que estou falando isso? Estou falando isso porque não estou pregando lá fora. Eu estou pregando dentro de uma igreja, e de uma igreja evangélica. Como fui criado dentro de um contexto evangélico, e o Senhor converteu meu coração quando eu tinha 21 anos, o Senhor converteu o coração de Nilma também, quando ela já era adulta. Eu também penso que dentro do contexto evangélico no qual vivemos, muitas vezes a conversão, embora aqui perto, ainda não tomou conta da alma de alguém que esteja inserido no contexto, compreende? Preste atenção nesse texto das Escrituras, Lucas 10, 17 a 20. Diz: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em Teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olhem o contexto disso. Eles são discípulos de Jesus. Jesus tinha trocentos discípulos. Então Jesus, falando com eles de forma comum, embora o Senhor conhece o coração de cada pessoa, o Senhor disse: vocês vão sair em meu nome e eu vou dar para vocês poderes especiais. E olha, não se escandalizem com o que vou lhe dizer. Deus concede poderes especiais para outras pessoas que não são crentes e que não seguem a Ele também. Eu lido com música a minha vida inteira, e eu conheço pessoas que fazem música como eu gostaria de fazer um dia, e elas não temem ao Senhor. Não temem ao Senhor, zombam do Senhor, muitas delas, mas são exímios artistas. Deus pode abençoar a quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É por isso que talvez o seu vizinho tenha o carro que você gostaria de ter. Ele não teme a Deus, mas ele tem e você não. Mas isso não é novidade. Davi reclamava disso com o Senhor. Davi dizia: Senhor, eu temo ao Senhor e o Senhor me deixa passar por essas circunstâncias, e aqueles que são teus inimigos estão vivendo no conforto. E Davi precisaria aprender de Deus
o que é realmente uma vida abençoada. Então esses homens estão saindo e eles vão em nome de Jesus, e o Senhor dá a eles privilégios, e eles saem. Mas olha que interessante, é que quando eles voltam contentes, porque o trabalho deu certo, a evangelização funcionou, não é? Então eles voltam, e quando eles voltam alegres, e eles dizem: Senhor, até os demônios se nos submeteram. Que bênção, não, Senhor? E o Senhor lhes dá uma resposta que, sinceramente, eu não sei você, mas eu não consegui entender logo de cara. Olha a resposta de Jesus. Quando eles disseram isso, cheios de alegria, Jesus responde exatamente assim: olha, eu via Satanás como um raio cair do céu. O que você entende aí, Eu não sei o que vocês acham, mas eu penso que o Senhor, se pudesse fazer um gesto naquela oportunidade, tinha feito assim. Sabe isso que significa? Eu não sou criança. Eu não sou criança. Fui eu que vi alguém ser expulso do meu céu. Porque eu acho isso pela continuação do texto. Diz aqui na continuidade do texto: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu disse isso para vocês e lhes concedi. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, pelos seus nomes estarem escritos nos céus. Eu creio, meus irmãos, que o que o Senhor Jesus estava dizendo para eles era assim: não façam festas e não soltem foguetes por aquilo que eu lhes concedi fazer. Tenha certeza que seus nomes estão escritos lá, porque é possível fazer tudo isso, e você sabe que é. Você tem visto outras pessoas fazendo isso direto. Há magias, há bastões que também viram cobras. Então, é preciso passar pela porta. Essa porta é uma porta estreita, e essa porta é uma porta que um dia será fechada. Essa é a nossa terceira observação. Essa porta um dia será fechada. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas toda vez que eu penso em porta fechada, eu penso no dia da morte. Porque eu nunca preguei num cemitério. Não para aqueles que estão enterrados ali. Já preguei sim, mas para os vivos que ali estavam, num funeral. Por mais consagrado que seu pastor Diogo seja, você não vai vê-lo cometer a loucura de subir numa catacumba e pregar para almas penadas. Desculpe a expressão. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque até uma criança sabe que mortos não reagem. Eu nunca vi um noivo se apaixonar por uma morta. Nós passávamos uma vez no interior da Bahia, um sol de lascar, muito calor. Eu estava dirigindo o busão, e eu vi um jegue caído ali na beira no acostamento, e aquele jegue morreu, coitado, e morreu rindo. Ele estava... Você já viu um assim? Então eu olhei, ele estava todo seco e rindo. Aí me veio na cabeça um pensamento, eu digo: rapaz, e eu pensei, eu não fiz isso, mas eu pensei, já pensou, eu pensando comigo mesmo, se eu levo um feixe de capim para o coitado, eu chego lá e digo: amigo, que situação, hein? Realmente você está imexível, mas eu trouxe capim para você, e você pode comer à vontade. E eu cheguei com aquele feixe de capim verdinho, eu botei na cara dele, no focinho dele, ficou ali em cima, do jeito que eu botei, ficou, porque ele não comeu. E eu disse: mas que mal agradecido, não é?
Eu faço todo esse esforço e você neca. E eu disse, eu já sei o que é. O bicho está ressecado demais. Ele está precisando é de água. Então fui lá numa igreja próxima, no bebedouro, aquela água geladinha, trouxe um balde inteiro, porque ele estava todo murcho. Então eu cheguei e eu joguei o balde de água gelada na cara dele, escorreu por ali e ela foi sendo sugada pelo calor daquele asfalto, mas ele não bebeu absolutamente nada. Se tivessem crianças aqui nessa noite, eu poderia perguntar para elas, meninos e meninas, por que esse jegue não bebeu essa água? E eles iriam me dizer, porque ele está... Quando a morte chegar, não tem mais jeito, é fácil assim. Não adianta você ir para o cemitério e pedir a Deus que abençoe aquele que já morreu. Já morreu. Não há mais o que fazer. Compreende? Quando a morte chegar, acabou. É por isso que Nilma e eu cantamos para vivos, para pessoas que estão olhando para nós igual vocês estão olhando, que estão captando, que estão procurando entender aquilo que está acontecendo. Vocês estão questionando, vocês estão fazendo como os crentes de Bereia. Será que é mesmo assim a coisa? Vocês estão... por quê? Porque se lhe será cobrado do Senhor uma decisão, e ninguém decide nada sem pensar. Eu ontem pregando na igreja, usei uma expressão um pouco mais pesada e quero usá-la aqui também. Eu disse, idiotas não são salvos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não há quem vá para o céu que não pense. Ok? Porque nós temos uma ideia de uma fé etérea, de uma fé que não... de uma fé que... Quem que entrega a vida para Jesus hoje? Aí você espera o primeiro, espera o outro, que não... Aí o outro, aí se 3 ou 4 levantam, eu também levanto a minha mão. Se todos levantarem, eu também levanto, claro. É uma coisa movida por uma emoção, não é alguma coisa movida pela razão, mas o Senhor nos... Será que entendemos isso? Eu estava com o meu rádio ligado no carro, e tinha um pregador. E esse pregador estava convidando para o culto. E no programa de rádio, muito famoso, ele dizia, você precisa vir ao culto, você precisa vir. Então você que é meu irmão, e ele usou todas as denominações e religiões que ele podia lembrar. Ele disse, você que é católico, você que é espírita, o meu irmão que é do centro, o meu irmão que é de lá, o meu irmão que é daquela denominação, daquela outra denominação, o meu irmão, você precisa vir cultuar a Deus, porque a Bíblia diz que o culto é racional. Você sabe o que é racional? Ele falando na rádio. Você sabe o que é racional? Racional vem de ração. Quer dizer, ração é aquilo que alimenta a gente, sabe, gente? Então você precisa ir para se alimentar. Eu digo, meu Deus! Mas eu acho que também, essa porta será fechada quando a igreja for arrebatada. Porque por incrível que pareça, Deus não usa anjos e usa a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje quando eu cheguei, o pastor estava falando sobre perdão. E eu peguei o finalzinho. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que só um finalzinho, uma frase já dá aquela mexida no coração da gente, né? E eu estava pensando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O texto dizia, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo os meus devedores, não é? E ele falou daqui para lá e de lá para cá, eu guardei na minha cabeça. Então eu orei lá no meu lugar e eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me perdoe como eu perdoo os outros, senão eu estou lascado. Estou lascado. Me ensina mais, Senhor. Me ensina mais. Eu preciso aprender mais sobre isso, para ter a coragem de orar assim,
Quando eu terei essa coragem? Que interessante, não? Mas quando a igreja for arrebatada, então os pregadores fracos, não é? Os pregadores despreparados, como eu e tantos outros, os pregadores que são muitas vezes tidos como escória da sociedade, não conseguiram fazer outra coisa, agora são pregadores do Evangelho. Então, quando esses forem embora, acabou a chance. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Hein? Como ouvirão se não há quem pregue? Se os atalaias foram tirados, e agora, como é que fica? Então, eu lembro daquele filme, Deixados para Trás. Não sei quantos de vocês assistiram. Quem não assistiu, assista, é muito jóia, muito bom. E aquele filme mostra as pessoas sendo levadas, né? E aqueles que ficaram e as reações. Eu acho que a pior agonia do inferno, sabe qual é? Alguém diz assim, é o fogo. Eu digo não. A pior agonia do inferno é o enxofre. Eu digo não. Sabe qual é a pior agonia do inferno? A pior agonia do inferno é a impossibilidade de mudar. Não tem jeito de mudar. Então, nós vimos até aqui algumas observações, mas se eu não fizer essa última observação que Jesus faz, então a minha palavra ainda não é o Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo com tudo que já lhes disse, se eu parar a mensagem aqui, essa mensagem ainda não é uma mensagem evangélica. Não é. Sabe por quê? Porque essa porta um dia será fechada, mas ela ainda está aberta. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Você pergunta, pastor, o senhor até agora não disse que porta é essa. E eu vou dizer no final, claro. Jesus deixou isso para o final, para que fique gravado na mente, não é? Mas acontece que essa porta ainda está aberta, e eu sei disso por causa da promessa pessoal de Jesus, e agora Jesus se revela, e ele diz, eu sou a porta. E esse homem na frente de Jesus, perguntando para ele, como é que eu faço para passar pela porta? E a porta está na frente dele. Que coisa incrível, não? Que coisa incrível. Tem gente que está na frente de Jesus e ainda não descobriu que Ele é a porta. Você já descobriu que Jesus é a porta? Quando a gente olha para Jesus, a gente entende porque Ele é a porta. Ele é a porta porque Ele foi o único que fez um sacrifício viável. Não é verdade? É mesmo. No Velho Testamento as famílias traziam as suas ovelhas e sacrificavam, e a figura, era uma figura, claro, ovelha nunca salvou ninguém, mas era uma figura. As crianças, os meninos, as meninas, eles tinham que ser ensinados desde novinhos, que o sacrifício era o que resolveria, não tinha outro jeito, ninguém poderia pagar pelo seu próprio pecado, a menos que, fosse morto. Então tem que trazer um substituto, as crianças tinham que aprender isso, os adultos tinham que saber disso, então se trazia, e quando se trazia, estava resolvido, era colocado no altar, o sangue era aspergido, estava resolvida a questão, o ensino estava na cabeça, mas quando João vê Jesus se aproximando, agora no Novo Testamento, ele volta para as pessoas e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele diz, vocês lembram da história? E é claro que eles lembram, era o contexto deles. E ele diz, vocês lembram da história, vocês lembram do Cordeiro, pois Jesus é o Cordeiro. Só que tem uma grande diferença, aquele Cordeiro era uma figura, e ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único que tem sangue puro. Ninguém pode ser perdoado se não tiver sangue puro. Muitas e muitas pessoas foram crucificadas, muitos mártires viveram e morreram nessa terra, mas só Jesus derramou sangue puro,
para nos perdoar dos nossos pecados. É por isso que Ele é a porta. É por isso que Ele é a única porta. Aquele homem sabia disso? Não sabia. Não sabia. Mas agora Jesus está ensinando para ele. E eu quero concluir a mensagem dizendo que você pode estar sentindo agora até uma necessidade no seu coração de herdar a vida eterna, de passar para o reino de Deus, de experimentar essa salvação de fato. Você pode estar até certo de que Jesus é mesmo essa porta sobre a qual Ele mesmo ensina. Mas Jesus diz que ainda há algo muito importante que precisa acontecer. Deixei isso para o final de propósito. Ele diz que você precisa fazer um esforço para passar por essa porta. Mas nós não pregamos a salvação por esforço. A salvação é pela graça. Pastor, como podemos entender isso aqui? Então eu quero terminar com uma ilustração para que a gente possa compreender como aquele homem precisava saber de que esforço é esse que o Senhor fala. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas você vai fazer um exercício da sua mente, e quando você descobrir de quem eu estou falando, então você, por favor, diga bem alto o nome dessa pessoa, tá bom? É um teste para nós terminarmos então a palavra. Aquele homem ouviu falar de algo muito importante que ia acontecer na sua cidade. Ele era um homem bastante conhecido e ele queria ir naquele evento. Então, aquele homem prepara as suas coisas em casa, ele arruma as coisas porque ele vai ficar fora um tempo, e ele sai, fecha a porta da casa por fora, guarda a chave, mas tem ainda o portão. Ele pega o cadeado, abre, passa, e agora tem a corrente com o cadeado, ele fecha o portão e agora ele sai. Só que quando ele sai, ele vê que tem mais umas 3, 4 pessoas que estão vindo na mesma direção. E então ele olha para aquelas pessoas e ele continua andando. Daqui a pouco ele dá uma olhadinha para trás, ele vê que tem muito mais gente que está vindo também. E ele diz: eu vou precisar apertar o passo, senão eu vou perder o meu lugar. E então ele continua andando. Na próxima esquina vem mais um tanto de gente de lá. E ele começa, daqui a pouco, literalmente, ele está correndo. E quando ele chega no lugar, já tem um amontoado de gente. Ele tinha baixa estatura, ele não conseguia ver muito bem. Vocês não vão gritar, não? Ah, bom. Então ele está em cima da árvore agora. E eu acho que eu me coloco na cabeça dele e eu fico pensando: o caminho é por ali. Ele vai vir por ali. Jesus vai vir exatamente por ali e ele vai passar aqui embaixo do galho onde eu estou. E eu serei a única pessoa que vê-lo-ei de cima para baixo. Então ele fica esperando. E Jesus vem, tem algumas esquinas. Isso não está escrito na Bíblia, eu estou imaginando. Então ele vem e ele não entra na rua, ele continua. E quando acabou a última esquina, ele diz: agora é fatal, ele vai passar por aqui. E ele está olhando para baixo e Jesus passa. Mas quando Jesus chega bem embaixo, agora está escrito. Quando Jesus chega bem embaixo de onde ele está, Jesus para. Eu acho que quando Jesus parou, ele devia ter sentido uma coisa meio esquisita, não é? E Jesus então olha para cima, e Jesus o chama pelo seu nome. A Bíblia não diz que eles se encontraram antes, mas Jesus o chama pelo seu nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que vocês acham que esse homem sentiu, hein, gente? O que vocês acham? Eu posso imaginar que ele desceu, porque a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa, ele não demorou. E eu posso ver o murmúrio das pessoas, porque as pessoas o conheciam. E quando Jesus põe o braço sobre os ombros dele, imagino, e sai andando, aquela multidão se sente desprezada, e eles começam a reclamar, e isso está escrito na Bíblia. Eles começam a reclamar, dizendo: se ele fosse Deus mesmo, ele saberia
com quem ele está andando. Ele não devia se meter com más companhias. E eu imagino que o Senhor está pensando: coitados, eles não sabem que eu só salvo os piores pecadores. Eu não salvo bons pecadores, eu só salvo piores pecadores. Eles estão certos, eu estou indo na casa do pior pecador dessa cidade. Você se acha o pior dos pecadores? Ou ainda se acha bom suficientemente para não ser buscado por Jesus? Uma das nossas maiores referências é o apóstolo Paulo. E sabe o que ele diz do seu próprio portfólio? Ele diz: eu sou a escória do mundo, eu sou o principal dos pecadores. Mas o Senhor ceia com principais pecadores, com prostitutas, com assassinos, com mentirosos. O Senhor ceia com essas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Você diz: mas como vou passar por essa porta? Eu quero, mas o Senhor já disse que nós temos um fardo nas costas. São os fardos do nosso pecado, eles são incontáveis, eles fazem muito mal para mim. Eu quero deixar essa porcaria, mas eu não consigo. Eu quero me livrar disso, eu quero me livrar desses vícios, dessas coisas, mas eu não consigo. E como vou passar com essas coisas por essa porta se ela é apertada? Aí está o grande segredo. O Senhor diz: e eu não sei. Vem. E quando você chegar aqui na frente da porta, eu cuido disso para você. É por isso que Ele é o nosso substituto. É por isso que Ele foi à cruz. Sabe por quê? Porque Ele pega esses fardos daqueles que depositam fé nele. Ele pega esses fardos e Ele os leva para a cruz. Então você fica livre. E você agora está livre. E agora você pode passar. Porque Ele tirou o fardo que era seu e que era meu. Compreende isso? Como é que alguém não vai cantar para a glória de Deus sabendo disso? Como é que alguém não vai viver para Deus sabendo disso? É impossível. Essa é a graça do Senhor. Então, pense sobre isso. Eu não vou, ao fim dessa mensagem, fazer um apelo para que você levante a sua mão, para que você se manifeste, para que você venha aqui na frente e se ajoelhe. Não, eu não vou fazer isso. Eu acho que o vento sopra onde quer. E se esse vento do Senhor estiver soprando na sua alma, como um dia soprou na minha, você vai perceber isso de forma tão clara que será impossível desobedecer ao chamado do Senhor. Então, o que é que eu faço, pastor? Você pode perguntar. Eu digo: faça o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Quando você quiser orar, vá para o seu quarto, feche a porta e fale em secreto com aquele que é o seu Pai. Então, você agora não precisa dizer nem para mim, nem para o pastor e nem para uma pessoa ao seu lado que você está tomando a sua decisão por Cristo Jesus. Você não precisa, pode fazê-lo se quiser, mas não precisa. Você só precisa falar isso com Ele. Você pode fazê-lo agora? Pode. Você pode, no seu pensamento, em oração, dizer: Senhor, essa palavra é para mim. Eu ainda não passei pela porta. Eu já ouvi falar sobre a porta. Eu já estive bem perto da porta, mas eu ainda não passei, Senhor. A minha carapaça ainda está aqui comigo. Os meus pesos ainda estão aqui comigo. Eu ainda não passei por essa porta, Senhor. Mas hoje eu quero. O Senhor me aceita do jeito que eu estou. E se você orar assim, é porque o Senhor já está trabalhando na sua alma. É a graça. É a superabundante graça que é espalhada por todas as nações. Pense sobre isso. Ore ao Senhor no seu coração. Diga para o Senhor aquilo que passa na sua alma, de forma pessoal. Pode ser agora, pode ser quando você estiver indo embora, pode ser lá na sua casa.
Depois que você passar por essa porta, todos saberão. Não se pode esconder uma luz. Não se pode esconder uma luz. Ok? Pense sobre isso.